Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de história. Pessoal aí do nono ano, os assuntos principais da aula de hoje, focado aí na história do Brasil, são tenentismo e cangaço. Bom, Arthur Bernardes, esse cara assumiu a presidência do Brasil em 1922 e governou ali com mãos de ferro até 1926, ou seja, mãos de ferro de uma forma autoritária, de uma forma rígida, de uma forma complicada, vamos dizer assim. Ele representava ali a política do café com leite, então representava os fazendeiros, o pessoal que plantava café em São Paulo, os paulistas, os mineiros com o seu gado, para variar, muita fraude nas urnas, os votos daquele jeito, se é que vocês me entendem, bem fraudulento, bem roubado, pessoal na rua confrontando, não aceitava isso, sociedade militares estavam juntos nessa, e esse Arthur Bernardes, esse presidente, ele iria enfrentar principalmente o movimento tenentista. Então vamos ver o que é o tenentismo. Tá aí o Arthur Bernardes, vamos ver o que é o tenentismo. Bom, o tenentismo é uma revolta que os quartéis fizeram em oposição ao regime do café com leite. Então quem proclamou a república, vamos dizer assim, no Brasil, foram os militares. Foi a proclamação da república, foi um golpe militar. Os militares queriam ficar no poder. Aí esse pessoal ligado aí aos paulistas e aos mineiros, os fazendeiros, vamos dizer assim, dominaram a política por um bom tempo. Então os militares queriam voltar a mandar no Brasil. Quem que ia apoiar os militares? A chamada classe média. Então eles estavam revoltados ali com o que os políticos estavam fazendo, e esse movimento aí militarista, tenentista, vai chegar ao poder em 1930 com um cara chamado Getúlio Vargas. A primeira parte, onde começa o tenentismo, essas revoltas dos quartéis, é com um movimento chamado 18 do Forte. Na verdade, ainda Arthur Bernardes ainda não era o presidente do Brasil, estava nessa fase de transição. Então eles eram contra o futuro presidente do Brasil, Arthur Bernardes. Teve prisão, deserção. No final só 18 soldados sobraram e eles saíram marchando pela rua do Rio de Janeiro. E só 2 tenentes ali, líderes do movimento, sobreviveram. Então essa situação complicada aí de revolta dos militares começa com os 18 do Forte, e no meio dessa confusão Arthur Bernardes assume a presidência do Brasil. Então ele foi empossado, ele virou presidente com o Brasil em estado de sítio. O que é estado de sítio? Suspensão das garantias constitucionais. Então os direitos e deveres do povo, dos trabalhadores, dos militares, dos políticos e tal, deixa de existir, e a lei vai ser feita por poucos, vamos dizer assim. Então lá no sul, no Rio Grande do Sul, tem a Revolução Gaúcha em 1923, os militares revoltosos, vamos dizer assim, lutavam contra o governador do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros. Este governante, ele tinha os chamados corpos provisórios. O que eram os corpos provisórios? Eram batalhões de peões. Lá no Nordeste a gente vai falar sobre o cangaço, então os cangaceiros e tal. Lá no Sul tem esses batalhões de peões aí, que dentre os líderes era o Getúlio Vargas, que depois vai ser o militar que vai assumir e vai colocar o tenentismo no poder no Brasil. Nessa época ele era chamado, Getúlio, nessa época era chamado ainda de caudilho, ou seja, ele é um chefe militar, mas de forças irregulares. Não é um militar exatamente, igual lá no Nordeste existem os coronéis, que tem o título de coronel, mas na verdade são fazendeiros, que tem jagunços, que tem cangaceiros trabalhando para eles. Lá no Sul também tem um chefe político,
que tem uma força militar própria, ou seja, tem seus jagunços, seus cangaceiros que vão trabalhar para eles. E depois de alguns meses foi assinado ali um pacto de paz e essa Revolução Gaúcha terminou em 1923. Tem aí uma imagem dos gaúchos. E em São Paulo estoura uma revolução em 1924. Então, já com Arthur Bernardes no poder, os militares queriam tirar do poder Arthur Bernardes. Então esses soldados eles vão tomar os quartéis do Exército e da Força Pública, principalmente ali no centro de São Paulo, no bairro da Luz. Então os quartéis do Exército normal, todo mundo conhece, mas a Força Pública, na época se chamava Força Pública, mas hoje é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Então a Força Pública, vamos dizer assim, desmembrou, e mudou de nome, tal. Hoje chama Polícia Militar, PM, e os bombeiros. Então os militares, eles dominaram as estações de trem ali da Luz, no centro de São Paulo, e a Sorocabana, que lógico, ia para Sorocaba. Então eles atacam o palácio do presidente do estado de São Paulo, o presidente na época, o governador de São Paulo, que era o Carlos de Campos, mas Carlos de Campos tinha fugido. Então os militares tomam o poder em São Paulo. Tem aí as manchetes do jornal, os militares comemorando, assim por diante. E Arthur Bernardes, que era o presidente do Brasil, ele determinou só o bombardeamento aéreo de São Paulo. Então os aviões vão tacar bomba em São Paulo. Lógico, muitos civis inocentes morreram, não tinha nada a ver com isso, ou seja, nem eram militares, eram civis, trabalhador, comerciante, e assim vai, morador, tal. Armazéns, os mercados foram saqueados, foram roubados, e os militares dessas forças rebeldes, eles fugiram, eles partiram de trem para o Paraná, para Foz do Iguaçu, e os tenentes daquela antiga Revolução Gaúcha também foram para esse mesmo lugar se encontrar com os paulistas. Então essa união dos gaúchos com paulistas vai dar início à Coluna Prestes. Tem a imagem do estabelecimento de São Paulo bombardeado, destruído pelas bombas dos aviões que o presidente mandou jogar. E o que é a Coluna Prestes? É mais um período aí desse tenentismo. Então os gaúchos viram o que aconteceu em São Paulo. Quem era o líder desses militares gaúchos era o Luiz Carlos Prestes. Eles vão para Foz do Iguaçu se encontrar com os paulistas. Dali eles se juntam, dá início a uma nova situação, então agora chamada Coluna Prestes, lógico, por causa do líder, o Carlos Prestes, e eles vão subindo rumo ao Mato Grosso, ali na fronteira brasileira. Para vocês terem uma ideia, essa Coluna Prestes percorreu quase todos os estados do Brasil. Então tem aí Luiz Carlos Prestes, a Coluna Prestes. O que esses militares queriam? Eles queriam criar uma revolução contra as elites vegetais, as elites agrárias, ou seja, os fazendeiros, aquela história do café com leite, tirar o pessoal que comandava aí, os barões do café e tal, do poder e colocar os militares no poder. Teve uma situação complicada, eles se revoltaram, eles se exilaram, eles fugiram para a Bolívia e para o Paraguai, e quando eles voltaram ali em 1930, tiveram cargos no governo Vargas, porque o governo Vargas era um governo militar novamente, então esses militares voltaram ao poder. Então tem aí a Coluna Prestes pelo Brasil, movimentos que eles fizeram e tal. E em 1926, quem vai virar presidente do Brasil é um cara chamado Washington Luiz Pereira de Souza. Washington Luiz era candidato único, só ele era candidato. E, lógico, ele foi eleito com 98% dos votos, ou seja, é o auge da fraude, o auge do roubo na votação. Tem aí o Washington Luiz, e quando ele tinha acabado de assumir a presidência do Brasil, a Coluna Prestes, os militares, os paulistas gaúchos, eles estavam andando pelos estados do Brasil e eles estavam passando pelo Ceará.
essa marcha aí desses militares desagradou o padre Cícero Romão. Ele é conhecido como Padre Inciso. Esse padre aí, o Padre Inciso, ele é dono, entre aspas, né, de Juazeiro e um dos coronéis também, entre aspas, mais poderosos do Nordeste. Ou seja, não é dono de nada, não comprou nada, mas é o cara que comanda ali Juazeiro e é um dos coronéis, ou seja, não é militar, mas é um cara que comanda o Nordeste. Então ele mandava ali num exército de jagunços. Quem que eram esses jagunços? Eram os capangas, eram os guarda-costas. E Espadinha Inciso, ainda hoje, né, deixa eu colocar a imagem dele, tem ainda hoje tem uma ideia aí de beatificação dele com a Igreja Católica. Então não é santificação, não é para ele virar um santo, mas uma beatificação, virar um beato. Então, 1926, eles escolhem ali um líder local para combater a coluna press, combater os militares revoltosos. Quem é seu líder local? Um cara chamado Virgulino Ferreira da Silva. O apelido dele é o mais famoso, Lampião, é só conhecido como Rei do Cangaço. Então o que é o cangaço? É um bando formado ali por jagunços no sertão do Nordeste. Então aqueles jagunços, na verdade isso desde o século XVIII já tinha, mas normalmente o que esses jagunços faziam era eles cometiam um crime e depois eles se escondiam, ia para o meio do mato, se escondia. E algumas vezes o que eles roubavam eles repartiam com os mais pobres. Então, lógico, para alguns eles eram vilões, mas para outros eles eram heróis, depende do ponto de vista de cada um. Quem que sustentava esses caras aí, os cangaceiros, esse exército aí paramilitar, esse exército que não é militar, mas são pessoas que pegam arma e viram, faz uma milícia ali local. Quem que sustentava esses caras eram os fazendeiros do Nordeste. Então eles funcionavam como exército local, uma milícia local do Nordeste. Tanto que esses cangaceiros só foram punidos ali em 1930 com aquela história de Getúlio Vargas. Lutaram contra os militares, e depois os militares, quando tomaram o poder, acabaram com a vida deles. Então tá aí os cangaceiros, tem uma imagem deles, e o mais famoso deles foi Lampião, é o apelido que ele mesmo deu para ele. Falava que a espingarda dele nunca deixava de ter um clarão, tal qual o Lampião, ou seja, está sempre dando tiro. Ele, como a maioria dos cangaceiros, era devoto de Padre Inciso, né, seguia o que Padre Inciso falava. Então ele foi o líder dos cangaceiros no sertão do Nordeste, Sergipe, Bahia, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o cara mandava em tudo lá, e ele acabou virando um capitão, entre aspas, legalista do governo. Então o governo falou, você é o líder dos cangaceiros, você vai combater a Coluna Press, vai combater esses militares, e para isso o governo de Washington Luiz deu para eles muitas armas e muitos soldados do próprio governo. Quando o Lampião entendeu que isso era um blefe, era uma mentira, depois que ele acabasse, entre aspas, com a Coluna Prestes, eles iam se lascar, ele percebeu que então era uma mentira, largou essa história de trabalhar para o governo, foi retomar os saques no sertão, os roubos no sertão, e agora eles tinham novas armas, novos soldados, ou seja, estavam com um grupo maior, mais bem armado, ou seja, imagina o cangaceiro, o cangaço tomou o Nordeste. Só que em 1928 o Lampião se encontrou com a Maria Bonita. Então não tem como, entre aspas, falar da história de Lampião, dos cangaceiros aí, sem falar da mulher dele, da esposa dele, a Maria Bonita. Ela já era casada, então ela, quando viu ele numa festa, falou que ela ia se casar com ele, pronto, e ela casou mesmo com ele, mulher de palavra. Então a entrada dela no grupo permitiu que outras mulheres também se tornassem cangaceiras, entrassem no cangaço. Lógico, quando esses homens começam a se casar, se apaixonar, ter filhos, eles começam a entender que ficar dando tiro e correndo risco de tomar tiro toda hora não é tão legal, vamos dizer assim. Então o cangaço vai amenizando as atividades. E só em 1938 que os militares mataram Lampião e Maria Bonita. Isso aí é uma história doideira, mas é o que rolou. A cabeça do casal, né, Lampião e Maria Bonita, foi mumificada, virou tipo uma múmia,
e virou um acervo do Museu de Salvador, na Bahia. Então, a cabeça dos dois, de Lampião e Maria Bonita, ficava do lado da cabeça de Antônio Conselheiro, né, que é o líder de Canudos, talvez você se lembre lá de Canudos. E só em 1960 que a família do Lampião conseguiu o enterro das cabeças. Uma coisa meio macabra, meio coisa de louco aí que acontece no nosso país. Então, Washington Luiz, né, o presidente do Brasil, ele suspendeu aquele estado de sítio. A Constituição volta a valer, só que, por um outro lado, ele ampliou a lei de imprensa, a censura. Então, os jornais, a rádio, ali o que tinha na época, já não podia noticiar de uma forma normal, tinha que falar só o que interessava o governo. Washington Luiz acabou reprimindo o comunismo, então aquela história dos comunistas ali e tal, da greve geral de 17, não sei o que lá, foram reprimidos, tanto que o Partido Comunista Brasileiro voltou para clandestinidade, não era legal, não era oficial, não estava na lei. E Washington Luiz, que era um presidente que representava os café com leite, né, os fazendeiros, ele acabou se mostrando leal aos aliados do Rio Grande do Sul, tanto que ele coloca um novo ministro da Fazenda, que é um gaúcho chamado Getúlio Vargas. Bom, obrigado a todos, a gente se fala na próxima aula. Juízo e se cuida. Tomara que dê tudo certo e a gente vai continuando as nossas aulas, os nossos assuntos aí da história do Brasil logo mais. Agradece mesmo e obrigado. Até mais.